Delegado Juliano Stobe. Tudo bem, delegado? Bom dia. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por ter nos atendido e vir cedo aqui ao programa, mas é uma situação preocupante que vive a sociedade lajadense, como um todo na região, mas Lajado tem sido o principal alvo. Ontem, inclusive, deixou de funcionar o posto de saúde no bairro Santo Antônio. Medo dos servidores, dos funcionários em abrir e fazer o atendimento em relação aos constantes tiroteios, troca de tiros, confronto que estaria acontecendo e resultando até aqui, pelo menos contabilizadas 7 mortes relacionadas a esse confronto de facções. É um confronto de facções ou tem algo por trás disso, delegado? Concordo contigo na questão de a situação ser preocupante. E isso gera o quê? Gera uma atuação permanente, diuturna da polícia, tanto civil quanto militar, e demais engrenagens da segurança pública. Aí, a Prefeitura de Lajeado, pela Secretaria de Segurança, tem se engajado muito. O Ministério Público e o Judiciário, eu tenho sentido que estão sensíveis à situação. No entanto, ela não chega a se tratar, eu acredito, de uma situação que possa permitir que instituições e que outros órgãos afastados e alheios a esse meio do tráfico de droga, das facções criminosas, precisem ter esse medo. Não acredito. Aí estamos nos curvando a eles, né? Exatamente. Nós não podemos, primeiro, imaginar que seja possível, e a polícia não admite isso, que haja qualquer tipo de vingança ou de justiça privada. Isso não existe. E a punição tem vindo a cavalo, de maneira célere, com apreensões. Já somamos aí desde a terça-feira, dia 4 de abril, que foi quando houve o primeiro homicídio, 20 prisões, entre 17 homens e 3 adolescentes. Relacionadas a esses casos. Relacionadas a esses casos, sejam indivíduos relacionados com os homicídios, sejam indivíduos relacionados com essa espécie de vingança privada, portadores de armas de fogo, prontos, em tese, a fazerem as retaliações particulares, né? E 17 armas de fogo apreendidas. Então, nós estamos atentos, isso não se admite, e eu repito, não acredito que isso que tenha relação com as instituições estatais, com relação pontualmente ao posto de saúde. Eu estava presente na situação. Houve, e sim, uma necessidade de reação a uma atitude de um dos indivíduos que era alvo da nossa operação, que atuou contra a polícia, né? Estava armado, a arma dele foi apreendida, uma calibre 9mm, marca Bersa, carregada com 17 tiros, né? Então, ele foi alvejado com um disparo para que o policial se defendesse. Mas é lógico que a gente entende que o posto ali fica amedrontado. Eu repito, as atuações elas não são direcionadas às instituições estatais. Eu posso garantir que nada vai acontecer? Ninguém pode, né? Só Deus. Mas seria absolutamente acidental, ocasional. Não existe, por exemplo, uma vinculação dessa guerra de facções com essas divulgações de mídias relativas a crianças e adolescentes em escolas. Não existe. O que é que desarranjou a situação? Porque ela vinha mais ou menos sob controle. O presídio abastecido com drogas para consumo de quem é o usuário, as facções meio que conversando entre si através dos cabeças, a coisa estava meio quieta. Daqui um pouquinho desarranjou tudo. O que é que houve? Boa pergunta, e tem um estopim. A morte de terça-feira, dia 4 de abril, se referiu de maneira muito cruel praticada, né? Muito violenta. Sembler. 40 e tantos tiros. Exatamente. Isso desencadeou todo um embate entre grupos criminosos, né? Ele era um indivíduo que havia saído há pouco do sistema carcerário, ocupava uma posição de liderança dentro da cadeia, entre os presos. Eu diria que é da Galeria A, ele era o 01. Aqui no presídio? Aqui no presídio. E dentro do grupo criminoso que ele integra, cujo nome também não vou dizer para não dar mídia para esse pessoal, ele também tinha uma posição de liderança. E isso, em tese, por toda a inteligência que nós temos colhido, não ficaria impune, entre aspas, né? Só que gostaria de deixar bem claro que esse homicídio, sendo ele indivíduo ligado à facção criminosa, sendo uma vítima ficha limpa, ele é investigado da mesma maneira pela Polícia Civil, né?
E somos nós, junto com a Brigada Militar, junto com o MP Judiciário, que somos responsáveis por verificar quem são os autores e prendê-los. E não o grupo contrário que vai vir e fazer a retaliação, né? A determinação está vindo do comando de fora ou do comando de dentro do presídio? De Não. quem deve ser executado? Não acredito que seja dentro do presídio. Eu acho que tem lideranças mais poderosas, vamos dizer, do que as que estão presas. E que estão soltas. Isso está vindo não só de Lajeado, como de fora também. Márcio Steiner está aqui para participar dessa entrevista, ele que atende a editoria de polícia do Grupo Independente. Bom, delegado, bom dia. Chama a atenção, delegado, a morte de 2 mulheres, são as 2 últimas vítimas. Interessante também. Não era tão trivial, né? Não era tão comum. Justamente. Bom dia, meu amigo Márcio dia. Steiner. Chegou depois no estúdio. E a tua pergunta é pertinente. Não é comum, é preocupante. São mortes que fogem do padrão de retaliação até para facções, né? Já acendeu a luz vermelha, já não é mais a luz amarela, é a luz vermelha da polícia no sentido de alerta geral, tá? Nós estamos atentos a isso, existem reforços de segurança na cidade, acredito que permanecerão para os próximos dias em Lajeado, com razão de ser, né? E estamos atentos a isso em nível também de investigação para não só fazer a contenção, impedir que eles venham, como também fazer as prisões necessárias, apreensões necessárias, e que serão feitas. A gente sabe que a polícia está preparada para isso, mas outras 2 situações, pelo menos, que chamaram a atenção é justamente o enfrentamento com o policiamento. Com a Brigada Militar, um menor, inclusive, fez um enfrentamento, foi alvejado, e numa operação dos senhores também houve um enfrentamento onde 2 foram atingidos e, felizmente, nenhum policial foi atingido. Não é o padrão também, inclusive para grupo criminoso organizado, entre aspas. O respeito, né? Exatamente, até porque se sabe que, não havendo reação, a polícia não tem nenhuma intenção, não existem matadores, executores na polícia. A nossa intenção é cumprir a lei, fazer a prisão e a apreensão, né? Então, lógico, nós estamos preparados para reagir, mas não é o padrão. Interessante também, delegado, a questão do fuzil. Troca de tiros lá nas Nações, em determinado prédio, foi com um fuzil. Isso é bala. Isso tem um poder de fogo. A população está armada até os dentes. O que existe é um conhecimento de que as facções se armaram mais, sim. E esperando um combate. Né? Mas Então, tá vindo aonde essas armas? De toda ordem. A liberação geral que aconteceu há um tempo atrás alimentou o Não mercado acredito. oficial e... Não sou fanático armamentista, mas não acredito que as armas que estão em andamento, que nós temos apreendido, sejam as armas que entraram no mercado de maneira legal. São armas ilegais. Ilegais. Corre boataria entre seguranças e alguns policiais de que tem pelo menos mais 3 ou 4 na lista para serem executados. A polícia tem esse trabalho de inteligência avizinhando novos confrontos? Temos. Não temos essa contabilidade exata, né? Não existe esse número exato, mas existe sim uma antecipação e uma cautela com relação a possíveis novos confrontos. Inclusive tem famílias, esposa e filhos que já foram afastados aqui do recinto para evitar esse tipo de coisa. Também. Estariam sendo prometidos. Também temos conhecimento disso. Tem reforço policial atuando? Tem. Tanto na civil quanto na Brigada Militar? Principalmente na Brigada Militar para fazer a prevenção, né? Na civil nós fizemos uma força-tarefa entre delegacias. Estamos a Draco, a DP Lajeado, a DP de Estrela, principalmente, atentos e trabalhando juntos em relação a isso. Juntamos as nossas equipes e fizemos uma força-tarefa e seguiremos trabalhando nessa área até enquanto for necessário. Ok, tem uma questão envolvendo também as ameaças que têm sido noticiadas ultimamente, algumas efetivadas envolvendo adolescentes, estudantes, escolas. Uma situação que também tem trazido um pouco de preocupação por parte dos pais, delegado. Concordo, estamos também atentos a isso. E, em paralelo à força-tarefa dos homicídios, temos a força-tarefa das escolas, em que participam 2 delegadas. E eu, inclusive, de maneira particular, participei ontem de uma conversa numa escola, que eu não preciso dizer o nome, né, para não estigmatizar nada, muito proveitosa,
No final da tarde, a Draco, em apoio a essa força-tarefa das escolas, cumprimos um mandado de busca na casa de um adolescente que também estava mostrando uma faca. Apreendemos a faca, ele se retratou, disse que jamais faria isso, mas a polícia está sim atenta a essa situação. É preocupante, não há nenhum caso fático, não houve nenhuma ação. O que existem são trocas de fotos, trocas de mensagens e que tem gerado um grande pavor e com relação a isso eu não sou favorável à divulgação de fake news e causação do pavor desse jeito, né? Mas tem acontecido. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro, muito embora seja uma guerra muito violenta essa das facções, eu não acredito em correlação disso com qualquer atentado em escola. Tá? Não acredito que isso vá acontecer, nunca aconteceu. Existem rondas, vamos dizer, escolares, os policiais estão atentos, mas eu não acredito nisso, não acredito que os pais precisem fazer uma relação dessa. O que eu gostaria de conclamar até os pais, principalmente os mais apavorados, que fiscalizassem seus filhos, que olhassem as mochilas dos filhos, que olhassem principalmente as redes sociais dos filhos, os contatos, as amizades, as fotos transmitidas e recebidas. Não tem nada de intromissão, é um compromisso do pai. Um compromisso, perfeito. Principalmente aquele pai, eu não vou, meu filho vai ficar em casa, fica sem controle nenhum, com acesso a todo tipo de jogo eletrônico, com acesso a todo tipo de rede social, controle essas crianças. A polícia tem um trabalho de inteligência para monitoramento das redes sociais? Tem, Tem, não só em eficiente e contando com apoio, inclusive, de órgãos internacionais. Estados Unidos já nos mandou mensagem, porque rastreia muitos grupos em que palavras-chave são ditas. E, inclusive, permitindo o cumprimento de buscas. Que interessante. Muito interessante. Isso essa integração tem havido. Obrigado, Stobe. Obrigado, delegado, pela presença e pelas informações. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá bem. Forte abraço. Delegado Juliano Stobe.